Bom, parece que o PT ligou a máquina de moer reputação mesmo, né? Fizeram aqui uma reportagem no Intercept que é bastante crítica para o Flávio. Ela mostra diálogos entre o Flávio Bolsonaro e o Vorcaro sobre financiamento do filme sobre Bolsonaro, né? Então vamos entender o que é isso daqui. Primeira coisa, a gente não sabe se é verdade. O Flávio não se pronunciou sobre isso ainda, tá? Pode simplesmente ser mentira. Não seria a primeira vez que o PT inventa mentira para dizer que tem para implicar adversários de campanha, né? Então isso tudo aqui pode ser simplesmente mentira, tá? É bem comum esse tipo de coisa. Mas supondo que isso seja verdade, ainda assim não é uma coisa tão grave assim, porque no final das contas, o que mostram os diálogos é que o Flávio estava querendo financiamento pro filme do pai dele, o Dark Horse, aquele filme do Bolsonaro, consultou um monte de gente e o Vorcaro teria sido uma dessas pessoas que topou financiar o filme, né? Então teria entrado dinheiro do Vorcaro financiando esse filme. Não é nada demais. O Caldeirão do Hulk foi financiado pelo Vorcaro também durante muito tempo. Um monte de produções por aí foram financiadas pelo Vorcaro, tá? Então, mas aquele negócio, embora não queira dizer nada, na prática não seja um ato criminoso você pedir financiamento para um filme, o Vorcaro, nesse momento, tem uma imagem muito ruim, né? E associar isso com o Flávio e troca de mensagens e coisa e tal, isso pode ser algo realmente complicado. Eu espero que o Flávio traga uma explicação melhor disso daqui. Vamos aguardar isso daqui. Eu vou falar para vocês o que tem aqui, o que é a reportagem do Intercept, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Sindicato dos YouTubers Libertários, Léo DiCaprio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu sempre falei para vocês que o caso Vorcaro atinge gente de todos os lados. Atingiu o pessoal do Lula, atinge o pessoal do Bolsonaro, atinge todo mundo, né? Principalmente o Centrão. Mas tinha gente de todos os lados, né? Agora, o que a gente não esperava é que haveriam conversas do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro diretamente, que é o que aparece aqui nesse caso, né? Ainda assim, são conversas bem pontuais sobre a questão do filme, tá? O que não quer dizer nada, não é nenhum grande acerto. Por exemplo, por que isso aqui não é tão sério quanto a conversa com o Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes podia estar protegendo o Vorcaro, podia estar fazendo alguma coisa errada em troca do financiamento do Vorcaro, né? Aqui é só o Flávio Bolsonaro querendo financiar o filme do pai dele. Ele deve ter feito isso com um monte de outros empresários buscando financiamento para o filme do pai dele. O Banco Master era um banco que dava dinheiro mesmo, que financiava mesmo. Então, mais um que foi procurado aí nessa situação, né? Mas vamos ver aqui o que tem aqui em termos, os pontos mais chocantes dessa história, né? Então tá aqui, ó. Em 15 de novembro de 2025, o Vorcaro disse aqui, ligou para o Flávio Bolsonaro, fala, irmão, tava trânsito, voo, o tem. Fala, meu irmão, pode atender? Aí, supostamente, eles teriam falado por telefone, não sei, né? No dia 16 de novembro, lembra? Isso aqui foi um dia antes da prisão do Vorcaro, tá? Fala, irmãozão, tô na igreja, terminando, te chamo. Aí o Flávio Bolsonaro mandou 2 mensagens de visualização única. Eu não sei o que é isso daqui, tá? E depois ele fala aqui, ó, irmão, estarei sempre contigo. Não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz, abraços. Ou seja, alguma coisa estava dando errado no relacionamento deles, ele falou, me dá uma luz disso daqui que está acontecendo. Mais uma vez, pode ser alguma coisa só temporária, algum problema temporário aí, não sabemos, né? O Vorcaro respondeu também com uma imagem de visualização única, amém, né? Então, de novo, tem alguma coisa comprometedora nessa conversa aqui? Não, não tem nada de comprometedor, né? Muito provavelmente era o Flávio Bolsonaro cobrando o Vorcaro, questão do financiamento do filme, coisa e tal, que estava parado, não sei o quê. Mas, no final das contas, fica estranho, né? Irmão, estou e estarei sempre contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz. Não pega bem isso não, cara, não pega bem não. De novo, é criminoso isso? Não é. Até porque nesses círculos, né, o pessoal costuma muito falar isso, não, conta comigo. Não quer dizer que realmente tivessem essa amizade toda, que tivesse essa coisa toda. Você faz isso porque você está pedindo ajuda para a pessoa, pedindo para o cara financiar o filme, então, ou seja, é natural que você, né, fale com essa, né, de forma de apoiar a pessoa como um amigo e coisa e tal.
mas pega mal, entendeu? Para a pesquisa eleitoral, isso pega muito mal, não tenha dúvida nenhuma, tá? Aí eles colocam aqui documentos e mensagens obtidos com exclusividade pelo Intercept Brasil indicam que pelo menos 10 milhões de dólares, 65 milhões de reais, haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em 6 operações para financiar o projeto cinematográfico ligado à família Bolsonaro. Ou seja, isso daí seria o que o Vorcaro pagou para fazer o filme lá do Bolsonaro, tá? É o que estão dizendo aqui, tá? Porém, as empresas envolvidas negam. Elas dizem que não tem nada a ver com o Vorcaro, que não tem ligação nenhuma com o Vorcaro, mas o pessoal do Intercept está dizendo que tem. Então, é o que eu falo para vocês, tem muita ponta solta nessa história, né? Mas assim, de qualquer forma, é algo que certamente vai bater na popularidade do Flávio, tá? Aqui, ó. Quando foi noticiado em março desse ano que o cunhado de Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel, havia doado 3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro disse que isso aconteceu sem nenhuma vinculação, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum contato pessoal, inclusive, né? E de fato, porque essa doação do Vorcaro aconteceu em 2018. Não foi para a eleição do Bolsonaro em 2022, não. Eles esquecem de colocar isso, porque eles querem dizer que é um dinheiro que foi uma ajuda para a eleição de 2022. Não, foi para a eleição de 2018. Em 2018, de fato, o Fabiano Zettel doou 3 milhões para a campanha do Bolsonaro e não tinha nenhum contato com eles naquela época, né? E o Flávio nega que essa coisa do Banco Master chegue na direita e coisa e tal. E, de novo, essas conversas aqui não querem dizer que isso tem a ver com a direita, não há lógica nenhuma nisso daí. Mas, de novo, para a opinião pública, isso pega mal. A menos que exista uma explicação muito clara do Flávio Bolsonaro dessa história, isso aqui pode pegar muito mal para ele, né? Bom, teve mais coisa, teve um áudio também que o Intercept liberou aqui, ó. O áudio foi no dia 8 de setembro de 2025, tá? E que ele diz que o dono do Master parece que ele estava cobrando, o Flávio Bolsonaro estava cobrando porque havia o Vorcaro, né, teria se comprometido a pagar uma cota do filme lá do Bolsonaro e parece que estava em atraso e estava arriscado o filme não sair porque estava faltando dinheiro e com isso eles estariam fazendo essa coisa, né? Então aqui, ó, segundo está dizendo aqui, ó, Vorcaro, dono do Banco Master, pagou pelo menos 10 milhões de dólares, a gente já falou isso. As conversas mostram cobranças por dinheiro, negociações de bastidores e participação de outros intermediários, como Eduardo Bolsonaro e Mário Frias, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro e roteirista de Dark Horse, né? E nesse áudio você vê um áudio enviado pelo Flávio Bolsonaro cobrando pagamentos e alertando para o risco de paralisação da produção. Então vamos ouvir aqui o áudio que foi obtido pelo Intercept. Bom, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Ou seja, isso daqui é o caso de cobrança do filme. Parece que esse é o ponto, né? O Vorcaro era uma das pessoas que estava financiando o filme do Bolsonaro, não sei se era o único, se tinham outros financiadores nessa história também, e ele não estava pagando, né? Ou seja, isso mostra também o ponto que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes, o Vorcaro não deixou de pagar nada. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, o Vorcaro precisava da ajuda dele. O Flávio Bolsonaro não tem poder nenhum. O que ele pediu financiamento para o filme do pai, pelo que está dizendo aqui, e o Vorcaro não estava pagando, estava atrasando as parcelas e coisa e tal.
Eu acho uma besteira. Se o Flávio Bolsonaro tivesse feito uma vaquinha para a gente pagar isso daí, eu tenho certeza, já arrecadamos milhões aí em vaquinhas para pagar várias coisas do Bolsonaro, para pagar a multa do Bolsonaro. Se pedir uma vaquinha para pagar o filme, eu não tenho dúvida nenhuma que ele consegue arrecadar essa coisa toda aí, né? Mas, de qualquer forma, é isso que parece. Agora, eu não vou enganar vocês, não. Por mais que não tenha nada demais, por mais que tenha sido apenas a questão do próprio filme, coisa e tal, do financiamento e coisa e tal, isso vai pegar mal pro Flávio Bolsonaro, hein? Vai pegar mal pro Flávio Bolsonaro. Pode ter certeza que isso daqui vai fazer muita gente pensar duas vezes nessa história e vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Segundo ele diz aqui, essa conversa que eu vim desde dezembro de 2024 aqui, confirmei com o Flávio, quarta, dia 11, às 17h30, aqui na Casa de Brasília. Ok, o Vorcaro estaria lá. Esse aqui é o Thiago Miranda, do portal Léo Dias, que teria combinado com o Flávio, né? Lembra que o portal Léo Dias fazia a parte de marketing, né? Ou era uma das empresas de marketing do Daniel Vorcaro, né? E, enfim, fizeram essa reunião, não se sabe o que teve nessa reunião aqui, ó. Aqui, ó, o filme, estou tentando desde ontem, Câmbio Master está criando caso. O Fabiano Zettel não teria conseguido mandar o dinheiro para o filme lá, né? Pagar para quem, né? Eu posso pedir para o Minas, né? E pode, manda grana, não sei o que lá. E para quem paga lá fora? Tem um fundo lá. Ou seja, estavam falando sobre como pagar o caso do filme do Bolsonaro. Aparentemente é isso, não tem nada além dessa coisa. Ou seja, não parece ter nada de fato aqui crítico, mas de certa forma pega mal isso aqui. Pega muito mal no final das contas, tá? Vamos ver qual vai ser o efeito disso na campanha do Flávio, vamos esperar o retorno deles, a explicação do Flávio, que eu imagino vai acontecer isso daí, e vamos dar a repercussão disso aqui também no canal, evidentemente, quando sair a resposta dele. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.